Panorama de mercado, dia 12 de junho, sexta-feira, dia que tivemos aí IPCA saindo aqui no Brasil, IPCA de maio, acima do consenso. Inflação segue forte, inflação aí segue trazendo curva de juros estressada, mas a gente teve uma dinâmica aí tanto ontem quanto hoje de um mercado mais tranquilo por esse potencial acordo aí de Estados Unidos e Irã. Hoje saíram mais notícias que esse acordo, né, está caminhando ali para ser assinado, provavelmente nos próximos dias. A gente deve ter aí a assinatura desse acordo, possivelmente fim da guerra e gradualmente a liberação aí do Estreito de Hormuz. Vamos ver efetivamente aí se a gente consegue, né, ter no mais curto prazo possível a normalização do fluxo ali de petróleo dos petroleiros que traga novamente uma dinâmica de petróleo arrefecendo. Isso vai ser bastante importante aí para a curva de juros desestressar, para a gente observar uma dinâmica mais tranquila, né, em relação a commodities, em relação à perspectiva de inflação, e isso obviamente se reflete aí na curva de juros. Hoje nós tivemos também o IPO da SpaceX, empresa valendo aí 2 trilhões já, né? Porque abriu negociando a $135, chegou a bater mais de $175 na máxima do dia, o que faz aí do Elon Musk o primeiro trilionário da história, né? Fazendo aí com a participação que ele tem nas empresas Tesla, né? SpaceX e Twitter que ele comprou e tudo mais, que ele atinge aí um patrimônio de mais de $1 trilhão, né? Recordes atrás de recordes sendo batidos aí pelo Elon Musk. Hoje o Ibov aí está caminhando para fechar em leve queda, porém na semana, né, diante da intensa alta que nós tivemos ontem, o Ibov vai fechar aí levemente positivo depois de 8 semanas de queda, né? Tivemos aí pelo menos uma semana de respiro, uma semana de alívio aí pro Ibov. O Ibov está caminhando para fechar um pouquinho abaixo do 0,20% de queda, né? Vai para o leilão aí para negociar próximo desse patamar, depois da alta forte de ontem, que o Ibov subiu em 71, né? A gente viu hoje o Ibov caindo de maneira aí mais significativa ali no início do pregão, né? O índice futuro desabando, depois veio às 10 horas em que tivemos uma forte corrida ali para renovar máximas, o índice subiu forte com aquele notícia ali da continuidade, né, das notícias em relação ao acordo que deve ser assinado nos próximos dias, depois veio devolvendo um pouquinho durante a tarde, virou levemente para negativo. Nada muda, tendência muito clara de baixa aí no Ibov, mas pelo menos termina a semana dando um leve respiro. O Ibov aí está caminhando para fechar com 1,20 de alta na semana, depois de 8 semanas consecutivas de queda. Há espaço para um respiro, há espaço para um repique, para testar a média de 9, ou testar pelo menos a região importante perdida ali dos 175 mil, mas a tendência de baixa segue muito forte. O S&P alta de 0,5%, também reagiu forte ontem, subindo em 75, hoje sobe mais meio. Tinha expectativa aí que o mercado pudesse bater na SpaceX, né, no IPO e dar aquela derretida toda no mercado, não aconteceu. A SpaceX chegou a negociar com mais de 30% de alta, né? Arrefeceu, obviamente, das máximas, mas cenário positivo no S&P, fechando o dia com meio de alta e na semana uma alta de 0,65, deixando uma sombra bastante relevante, né? Veio estressar a média de 9, deixou uma recuperação muito forte aí o S&P. Dow Jones alta de 0,70, já está caminhando aí para quase tocar ali na região de máxima histórica, dinâmica forte no Dow Jones, que na semana fecha com uma alta de 0,66, também deixando uma sombra muito relevante aqui, depois de tocar a média de 9. E o Nasdaq, que apresentou uma alta de 0,64, volta a negociar acima da média de 9, está estressando a média de 21 no diário. Na semana, a gente teve uma alta de 2,34% para o Nasdaq, depois de ter caído bem, testado média de 9, volta a reagir fortemente aí, depois do teste, né, da média de 9. Só para a gente ver aqui a SpaceX, ticker SPCX, né, que estreou hoje,
A gente viu ela negociando na mínima ali em 149,34 e batendo na máxima 176,52. Então, foi uma alta substancial aí, se a gente considerar a máxima do dia. Começa o dia negociando de maneira positiva a SpaceX. Falando um pouquinho do petróleo, né, com esse potencial acordo próximo de ser assinado, o petróleo cede mais um dia. Ontem havia caído forte, quase 6%, hoje cai 2,5%. Está fazendo a mínima do movimento aí, o menor fechamento desde o estresse, quando ele bateu lá próximo de $120, é o menor fechamento desde ali desse estresse todo. O petróleo caminhando para fechar na faixa dos $86. E na semana a gente observa uma queda de 6,56%. E agora uma leitura um pouco mais clara aqui, né, de um topo duplo no petróleo, o que pode levar fechando abaixo desses 86, que foi a mínima do movimento. Na semana que vem, uma realização maior para buscar médias de 200, de 50, voltar a patamares que se encontrava no pré-guerra, né? Obviamente não deve ser um movimento tão rápido, mas esperamos que o petróleo siga aí corrigindo. No minério, uma alta de 0,16 aí em Singapura, e no aftermarket subiu mais um pouquinho também, 0,16, mas a tendência ainda é muito clara de baixa. O minério vem numa dinâmica muito ruim na semana, aí fechando com uma queda de 0,33, engatando 4 semanas consecutivas de baixa e caminhando para testar a região dos 99, $98. Os metais preciosos, o ouro terminando aí praticamente estável, tá? No momento negocia 0,02 de queda, ainda sem força para tocar a média de 9 ali no repique, né? Ontem subiu forte, mas hoje não conseguiu prosseguir nesse movimento de alta. A tendência é de baixa, né? Depois que perdeu a média de 200, caiu muito forte, renovou mínima no ano e está caminhando para fechar a semana com uma queda aí de 2,71%, renovou mínima, leitura de pivô, tendência de baixa também já no semanal. A prata ontem subiu bem, hoje segue em alta, mas não tão forte, alta de 0,79 no momento, vindo testar agora por baixo na média de 200 e ainda com um pouquinho aí faltando para testar a média de 9. Tendência também de baixa bem estabelecida agora na prata, que estava um pouco mais resiliente que o ouro, mas agora vem também trazendo uma tendência de baixa. No semanal, porém, estava fechando com uma alta de 0,21, não perdeu a média de 50 e não fez nova mínima no ano, como aconteceu no ouro. Então a prata ainda está segurando a região de suporte no semanal, diferente do ouro que acabou renovando mínima. Vamos ver se a prata começa a partir da semana que vem, né, trazer mais fraqueza, perdendo regiões de mínima para trazer também uma reversão de tendência aí no semanal. E criptomoedas, o Bitcoin, depois da alta de ontem, subindo 3,5 praticamente, hoje está praticamente estável, testando a média de 9. Parece ser só um respiro aqui, tá? A gente pode inclusive entender essa dinâmica aqui do Bitcoin, né? Pancada para baixo e agora trazendo um triângulo como uma flâmula, e pode ativar e pode continuar a dinâmica de baixa. As criptomoedas seguem bastante pesadas. Nessa semana aí, por enquanto, 0,55 de alta por Bitcoin. Respeitou a média de 200 na semana passada, deixou uma sombrinha. Essa semana também volta a testar deixando uma sombrinha. Pode sim ter um repique mais relevante aqui no semanal, mas a tendência de baixa está bastante forte, né? A gente vem desde os topos ali do último semestre do ano passado, uma tendência bem estabelecida de baixa, aí, topos e fundos descendentes aqui no semanal, e o Ethereum segue a mesma, né? Ontem subiu bem, mas hoje já está caindo, 0,40, sequer veio tocar a média de 9, a dinâmica no Bitcoin está fraca e do Ethereum pior ainda, né? Renovou mínima no ano, e está querendo já apontar para a mínima de 2025, ali na faixa dos $1.385. Na semana, o Ethereum cai 1,53%, já engatando aí a quinta semana consecutiva de baixa. Então, apesar da recuperação nos mercados essa semana, tá? Especialmente no S&P, no Nasdaq, no Dow Jones, nos índices americanos,
A reação que nós tivemos aqui no Ibov foi bastante fraca, né? Foram 8 semanas de queda e um respiro ali razoavelmente condizente ali no Ibov, mas nada que nos anime a entender que chegou realmente o fim do movimento de baixa, que é daqui para cima, não. Muito pelo contrário, o cenário ainda segue bastante nebuloso, apesar de a gente acreditar que esse acordo efetivamente pode ser assinado nos próximos dias entre Irã e Estados Unidos. A gente tem um cenário interno muito confuso, com inflação. Saiu IPCA de maio hoje acima da meta, cenário político, cenário eleitoral ainda bastante bagunçado, então a gente tem que ter bastante cautela ainda em relação à dinâmica para o Ibov, para o Brasil, para emergentes. Estados Unidos está numa outra dinâmica muito mais forte, mas aqui a gente tem que ter ainda bastante cautela, certo? Espero vocês aí para a semana que vem, para um novo panorama de mercado. Aproveitem o final de semana. Tem jogo do Brasil na Copa, vamos ver aí se o Brasil vai começar como favorito do grupo ali, ganhando de Marrocos, que deve ser o jogo mais difícil aí para essa primeira fase do Brasil. Beleza? Grande abraço a todos, bom final de semana, valeu!